1 Coríntios capítulo 10, eu só quero deixar uma mensagem dos céus para a tua vida, de Deus para o teu coração. Amanhã é segunda-feira, amanhã a semana começa novamente, e eu queria compartilhar com os irmãos algumas verdades aqui que Deus tem colocado em meu coração. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 5, apenas o versículo 5, está dizendo assim: mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Eu vou repetir os dois versículos, 5 e 6. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Amém, irmãos? Você pode aplaudir a Jesus Cristo por esta palavra? Irmãos, nós que somos pentecostais, nós sabemos o que significa deserto. Quando nós falamos de deserto, irmãos, logo já dá um calafrio em nós, porque deserto é sinônimo de provação, deserto é sinônimo de escassez, de luta. Se você interrogar alguém, perguntar para alguém e falar para ele como é que você está, e ele falar para você, se eu estou num deserto, ele está querendo dizer o que para você? Eu estou passando por uma fase muito difícil da minha vida, eu estou enfrentando uma dificuldade muito grande, uma escassez muito grande. Isto é deserto. Deserto, ninguém quer ir para lá e ninguém escolhe para lá. Deserto é uma vontade de Deus para as nossas vidas, é Deus quem nos quer, quem nos coloca no deserto. Se fosse possível a gente escolher, a gente jamais escolheria o caminho do deserto. A gente queria escolher um caminho pavimentado, né? Pudesse escolher uma escada rolante para atravessar a vida, seria muito melhor. Eu subo nela e ela me leva para onde eu quero. Muito bom, mas o caminho do deserto é um caminho que quem escolhe é Deus. Nenhum cristão pede para ir para o deserto, nenhum crente ora pedindo a Deus um deserto para ele enfrentar, só se for louco. Senhor, eu queria tanto um deserto para me poder atravessar. Não, irmãos, nós pedimos a bênção de Deus, nós pedimos milagres de Deus, e é certo pedir a bênção, é certo pedir o milagre, mas como Deus sabe que a gente nunca vai pedir para Ele um deserto, Ele nos coloca em alguns desertos. O apóstolo Paulo está lembrando a igreja do Novo Testamento a respeito do povo do Antigo Testamento. Ele está lembrando de um episódio que aconteceu no Antigo Testamento. Nós começamos um texto e ele diz assim, que não era para eles se esquecerem dos nossos pais que foram prostrados no deserto. Paulo está fazendo a igreja pensar, Paulo está fazendo a igreja se lembrar. Lembre dos nossos pais, lembre daquele povo que saiu do Egito, lembre-se deles. Por que é que eles tiveram que estar no deserto? Você se lembra da história? Deus os liberta do Egito e promete para eles uma terra chamada Canaã. E entre o Egito e Canaã tem o deserto. Entre aonde eles estavam e aonde Deus iria colocar eles, tinha um deserto para eles atravessar. Mas eu quero que os irmãos se lembrem que o deserto que Deus escolheu para o povo dele era apenas um caminho, era apenas uma rota, irmãos. O deserto era apenas um caminho. Por que eles tinham que atravessar o deserto? Porque entre o Egito e Canaã estava o deserto, então era a rota que Deus escolheu para eles poderem atravessar. Era a rota que Deus escolheu para eles poderem chegar na onde Deus tinha para eles. Os irmãos têm que entender, e eu tenho que entender, que o deserto é essencial para as nossas vidas. O deserto, ele é um caminho que nós não queremos atravessar, mas nós temos que atravessá-lo, nós temos que enfrentar ele. O deserto nós não escolhemos ir,
Mas Deus nos coloca no deserto. Aprende uma coisa aqui esta noite: o deserto é um caminho necessário para a gente chegar onde tem que chegar. O Egito era onde o povo estava sendo escravizado. O Canaã era onde Deus estava prometendo: olha para Canaã, hoje vocês são os escravos, mas eu vou colocar vocês numa terra boa, numa terra que mana leite e mel. Deus enche o coração do povo, Deus faz promessa para o povo. Aí Deus diz: aí vocês vão atravessar este deserto e logo vocês vão chegar lá. A proposta de Deus, escute isso, a proposta de Deus era que o deserto fosse apenas uma rota, um caminho. Deus não queria o povo 40 anos no deserto, não foi plano de Deus deixar o povo 40 anos lá. Não foi Deus quem queria colocar ou deixar aquele povo amargar naquele deserto por 40 anos, não. A ideia de Deus era esta: eu livro vocês do Egito, vocês entram no deserto, durante este deserto eu vou ensinar alguma coisa para vocês, para que vocês possam estar preparados quando chegar em Canaã. Então a ideia de Deus era essa: antes de vocês tomar posse da terra que eu tenho para vocês, eu quero ensinar algumas coisinhas para vocês no deserto, mas vai ser rápido, não vai demorar muito. Poderia ser 15 dias, poderia ser 20 dias, o que Deus tinha para ensinar era rápido. O que Deus queria mostrar para eles era rápido. Por que do deserto, pastor? O deserto era apenas uma escola, já dizia o Lázaro, aquele que adorava a Deus. O deserto é o que do Senhor? A escola do Senhor. Deus planejou: eu vou ensinar alguma coisa para eles no deserto, e quando eles aprenderem, eu tiro eles do deserto, porque eles não podem chegar na terra prometida sem aprender alguma coisa no deserto. Deixa eu contar algo para você: se você não aprender alguma coisa no deserto, você não vai chegar na onde Deus te prometeu. Se você não tiver ou tirar algumas lições do deserto, você jamais vai alcançar o que Deus tem para você. A terra prometida para Israel era Canaã, para você pode ser outra coisa. Deus tem algo para a tua vida. Deus te fez uma promessa, Deus me fez uma promessa, a igreja está debaixo de uma promessa, mas só que, se eu não aprender alguma coisa no deserto, Ele não pode me colocar lá na Canaã, porque antes de eu chegar lá, Ele tem que me ensinar alguma coisa. Então eu quero que você anota na tábua do teu coração, ou no teu caderno, ou no papel: o deserto era apenas uma sala de aula. O deserto era apenas uma sala terapêutica. O deserto era apenas um caminho que Deus tinha escolhido. Eu vou ensinar algumas coisas para eles importantíssimas, para que eu possa colocar eles no melhor lugar da vida deles, para que eu possa colocar eles em um lugar extraordinário. Deixa eu dizer para você: se você não aprender com o deserto, você não pode chegar na onde Deus quer te colocar. Se você não aprender com o deserto, Deus não pode cumprir as promessas na tua vida. Pastor, o que Deus queria ensinar para eles? Coisa simples, o que? Dependência. O que Deus queria ensinar para eles? Fé. O que Deus queria ensinar para eles? Relacionamento. O que Deus queria ensinar para eles? Dependa somente de mim e não daquilo que está te rodeando. Por quê? Eles iam para Canaã, a terra era boa, a terra era maravilhosa, mas o deserto é seco, não dá para plantar no deserto, não dá para beber água no deserto, não dá para fazer festa no deserto. Aí Deus coloca o povo lá e começa a ensinar o povo: ei, a água de vocês não é visível, não está aqui, a água de vocês está comigo. Quando vocês precisar, fala comigo que eu vou derramar água para vocês. Ei, o pão de vocês não está na padaria, porque aí não tem. O pão de vocês está comigo. Quando vocês precisar, fala comigo, porque eu vou derramar pão para vocês. Era isso que Deus estava querendo. Era isso que Deus queria ensinar. Deserto é lugar de nos ensinar a ter dependência de Deus. Deserto é lugar para a gente aprender a não confiar enquanto você ganha, a não confiar no carro que você tem, a não confiar na casa que você tem ou na casa que você está construindo. Deserto é um lugar que Deus tem que colocar a gente para quê? Para a gente aprender a viver o pão nosso de cada dia.
que é o pão nosso de cada dia? Ele só dá o de hoje, e amanhã eu tenho que crer que Ele vai dar novamente, aleluia. Eu vou repetir para o teu glória ser maior. Ele vai dar o de hoje no deserto, amanhã vem de novo, é só você acreditar, aleluia. E por que o deserto? Para isso, a gente tem que aprender a depender de Deus. Depender de Deus. Por que Deus, escuta aí, quem acha que Deus era poderoso para tirar o povo do Egito e colocar em Canaã no outro dia aqui? Levanta a mão, quem acha que Deus era poderoso? Olha que povo inteligente. E como, pastor? Se Deus quisesse, Ele transladava o povo. Não, se Deus quisesse, Ele mandava anjo levar o povo voando. Se Deus quisesse, Ele fazia o povo aparecer lá. Mas por que tem um deserto? Porque eles iam chegar lá, a terra era muito boa. Lembra que eu preguei aqui quinta-feira passada? Maria perdeu Jesus na onde? Na festa, irmão. É aí que a gente perde Jesus, na festa. Aí se o povo não passa pelo deserto e ia chegar em Canaã, a primeira coisa que ia fazer, esquecer de Deus. Porque esquecer de Deus, irmão, não é um privilégio só nosso aqui não. Todo ser humano, se tiver muito bom e não tiver relacionamento com Deus, ele esquece de Deus facinho. Ainda mais se ele tiver com uma vida boa. O que Deus queria ensinar para eles? A provisão de vocês não está na terra que manda leite e mel. A provisão de vocês está em mim. É eu que sou o provedor de vocês. Eu não quero que vocês vão para a terra para vocês chegar lá e encher o peito e dizer: sabe por que nós prosperamos? Por quê? Porque a terra é muito boa. Sabe por que nós estamos com várias casas? Por quê? Porque tudo que planta aqui nasce. Ô terra boa, não era isso que Deus queria ouvir do povo. Deus queria ouvir do povo isso. Sabe por que nós prosperamos? Porque o nosso Deus nos fez prosperar. Aleluia. Sabe por que nós estamos avançando? Porque o nosso Deus nos fez avançar. Recebe esta profecia. Aprenda a depender de Deus no deserto, porque Ele não vai ter problema nenhum em colocar você em Canaã. Aplauda o nome dEle. O deserto, irmãos, nos ensina a depender de Deus. O deserto não nos ensina a depender da terra. Não tem como você ter fé na areia. Quem aqui que tem fé na areia? Eu vou plantar e vai nascer. Não. Deus queria desenvolver no coração do povo um relacionamento de fé, fidelidade, esperança, dependência de Deus. Não temos água para beber, e agora? Fala com Deus que Ele vai providenciar. Aí a Bíblia diz que Moisés batia na rocha, e aquela rocha jorrava água para eles. Aí Paulo fala aqui no capítulo 10, que aquela rocha seguia eles pelo caminho. Que coisa linda. Como é que é? Aquela rocha seguia eles pelo caminho. Como eu não sei, eu só sei que quando eles chegavam, a rocha estava junto, aleluia. Era Cristo, era Deus dizendo: se vocês depender de mim, não interessa se vocês vai estar no deserto ou no oásis, eu faço vocês prosperar, eu faço vocês ser abençoados. Se vocês confiarem em mim, não depende do dólar, nem no euro, e nem da esquerda ou da direita, depende do Deus Todo-Poderoso. Ele pode nos abençoar, aleluia. Era para isso que Deus colocou o povo no deserto, aprender a confiar em Deus. E Deus queria tanto ter um relacionamento de confiança com o povo, que a Bíblia diz que Deus fazia cair maná do céu. A Bíblia diz que o maná era parecido com semente de coentro, que caía do céu como floco. Aí maná, não caía pão do céu, irmãos. Para com essa ideia aí, vai cair pão do céu. Não, irmão, ele dá a farinha, quem faz é você. Não tem nem glória a Deus agora. Porque a gente quer que Deus trate a gente que nem pardalzinho dentro do ninho. Aí a mamãe vai lá e mastiga e já coloca dentro da boca do filho. Não é assim não, querido. Deus fazia aquele maná cair, ele juntava aquilo, e com aquilo eles faziam pão e bolo. E o texto diz que eles tinham que pegar uma medida só, não é, presbítero Sandro? Que dava para aquele dia. Como assim? Eles não podiam pegar mais. Se eles pegassem uma medida a mais, apodrecia. Por quê? Porque Deus queria mostrar para eles: para de querer estocar para o amanhã, dependa de mim, eu vou estar aqui amanhã de novo, aleluia, eu vou estar aqui amanhã de novo, mas e se faltar? Eu supro, glória a Deus. Era isso que Deus queria mostrar para o povo: eu estou colocando vocês aí, para vocês aprenderem o poder que eu tenho, para vocês aprenderem o que eu posso fazer, porque até então, irmão, Deus não se manifestava muito assim. Porque se você ler a história, Deus chama Abraão lá atrás. E os milagres que Deus fez na vida de Abraão, era milagre? Era, mas era milagre simples, como a mulher dele teve um filho. Era milagre? Era.
Aí depois vem Jacó, Jacó tem 12, os 12 vêm de José, José vai parar no Egito, aí os irmãos vão atrás de José no Egito, vocês sabem a história, aí eles ficam lá, aí passam-se anos, aí cresce um rei que não conhecia a história de Jacó e José, e a Bíblia diz que eles escravizam o povo. Aquele povo não tinha experimentado o poder de verdade, aí Deus estava querendo se revelar para eles. Sabe por que quando a gente está no deserto, é só o pãozinho nosso de cada dia? Porque a gente tem que aprender no deserto a depender de Deus para o outro. Sabe quando é que a gente confia em Deus? Quando a gente sabe que os R$ 2.500 vai cair na conta tal dia. Tudo genérico, tá? Você pode ganhar mais ou menos que isso. Está feliz? Estou, é dia 10, eu sei que está lá, o patrão deposita. E quando você sabe que não vai estar lá? Você confia em Deus? Era isso que Deus queria mostrar para o povo. Se o povo pegasse um monte de maná, vem, por quê? Porque vai que amanhã ele não vem, né? Vai que amanhã ele esquece de mandar pão para nós no deserto, não passa fome. A Bíblia diz que apodrecia, não podia ter. Aí o povo teve que ficar anos ali, aprendendo a confiar em Deus. Mas para a gente entender aqui, o que isso significa, pastor? O deserto era só uma escola, mas acabou se tornando uma prisão. Repito, o deserto era só uma escola, mas acabou se tornando uma prisão. Era para ser uma rota, era para eles caminhar pelo deserto, mas em Números diz que eles viraram um povo errante, eles começaram a andar errantes no deserto. O que é andar errante, irmãos? Andar errante é ir para lá e para cá, jogado de um lado e para o outro, ir de um lado para o outro, sem saber para onde ir. E por que aconteceu isso com eles? Paulo explica aqui, Paulo está mostrando para a igreja de Cristo, olha, lembra dos nossos pais? Então, eles comiam de uma comida espiritual, eles bebiam de uma bebida espiritual. Paulo está dizendo, eles atravessaram o Mar Vermelho, Deus fazia milagre na vida deles, Deus ensinou muita coisa para eles, mas eles desejaram coisas más, e por isso foram prostrados no deserto. Pastor, eu estou há 40 anos no deserto, pastor, Deus está me provando. Tá não, irmão. É você que está errante no deserto. É você que não entendeu ainda que ali era só um período para você passar, não para você morar. Um crente que fala para mim que está há 50 anos no deserto, irmãos, é porque ele não entendeu que o deserto era para ele aprender e não uma prisão perpétua para ele. A Bíblia diz que Deus prostrou o povo lá, por quê? Porque o povo cobiçaram coisas más. Enquanto estavam no deserto, não conseguiam agradar a Deus, mesmo vendo Deus fazendo coisas extraordinárias. Eu vim profetizar para você: deserto é passageiro, vai passar, você não vai morar no deserto. Repito, deserto é passageiro. Deus não te deu casa no deserto, Deus não fez promessa para você viver a vida inteira no deserto, só prova, só luta, não, é para você aprender, e quando você aprender, Ele te tira do deserto e coloca na terra prometida. Aqui é o teu lugar, aqui eu abro a porta, aqui eu prospero, aqui eu converto todo choro em alegria. É isso que Deus está dizendo. Eu não quero ver o meu povo morrer no deserto, eu quero ver o meu povo aprender no deserto e chegar na onde eu tenho para ele. Você pode aplaudir a Jesus? O que eles fizeram para ficar prostrado no deserto? Não entenderam que aquilo ali era só uma sala de aula. Aí começaram a andar errantes, sem saber para onde ir, vou para lá, vou para cá. E Deus que fez isso com eles, não aprende, vai ficar reprovando aí, Você conheceu aquele camarada de 16 anos que está na 3ª série? Eu estudei numa sala de aula ali no Lisboa. Eu me lembro que tinha um camarada lá que a gente tinha 12 anos, já tinha 15. Era o último ano dele lá, porque as professoras já não aguentavam mais, aí colocaram ele para fazer tipo um supletivo. Era a coisa mais esquisita do mundo, a gente tudo criancinha, ele um baita de uma mão lá no nosso meio. Batia na gente, ele era o maior. Porque fica uma coisa esquisita, né? Era para ele já estar em outro nível, mas está lá junto com as criancinhas. Por quê? Porque não aprende. Olha Deus falando comigo, com você. Não aprende. Aí era para estar sendo mestre, dando aula, está no berçário ainda.
E Deus olhando, ainda coloca a culpa em Deus, porque Deus, olha, Deus, é Deus, Ele não vê o que Ele plantou a vida inteira, ela não vê o que ela plantou a vida inteira, não aprende com nada, não aprende com ninguém. Quando quebra a cara, ao invés de reconhecer e fazer o caminho diferente, volta naquele mesmo erro, não ouve ninguém, não ouve o conselho de A, o pastor pode morrer de pregar, a irmã pode dar conselho, o pai pode dar conselho, mas não está nem aí, da minha vida cuido eu, mando eu, e está lá, era para ser mestre numa faculdade, mas está lá na terceira série. Está lá na terceira série olhando, chega a ser até esquisito, era para ensinar, ainda não está aprendendo, por quê? Porque está reprovado, porque foi prostrado no deserto. Deus não me criou para viver no deserto, nós não somos seres do deserto, nós somos seres da terra, que mana leite e mel, aleluia, aprenda com os seus erros, Deus vai te tirar desse deserto, Deus vai te tirar desta prova, Deus vai te tirar. Mas a gente não aprende, irmãos. O que eles fizeram, pastor? Primeira coisa, para a gente já caminhar para o fim, eles sentiam saudade do Egito, o tempo todo eles tinham saudade do Egito. Número capítulo 11, versículo 4 e 6. Todas as vezes que aparecia uma dificuldade, eles ficavam lembrando, se nós estivéssemos no Egito, hein? Comendo cebola, eles tinham saudade de cebola. Irmão, que paladar é esse, misericórdia? Irmão, sabe aquela pessoa que sofreu no passado dela, sofreu, Deus tirou ela do passado dela, agora ela está com saudade? Está com saudade da chicotada? Você quer irritar mais a Deus do que isso? Deus tirou você do Egito, colocou você no deserto para você aprender alguma coisa, está suprindo todas as suas necessidades, e toda dificuldade que aparece, se eu estivesse no mundo não era assim, porque quando eu estava no mundo não tinha prova, porque quando eu estava no mundo era mil maravilhas, quando você estava no mundo você era um perdido, derrotado, filho do diabo e ia para o inferno, mas agora você está no caminho de Cristo, mas agora Ele te comprou, Ele te lavou, Ele te remiu, e você está com saudade do Egito. A Bíblia diz em Números que eles ficavam todas as vezes que faltava água, mesmo eles tendo visto Deus mandar água para eles todos os dias, mas acabava a água, eles, saudade do Egito, criancinha birrenta, saudade do Egito. Aí Deus ia lá e dava água mineral para eles, aquela água vinha de Cristo, eles matavam a sede, 3 horas depois, a sede volta, saudade do Egito. E aquilo foi irritando a Deus, porque Deus não é uma força, uma energia, Deus é um ser pessoal. Ele se entristece, Ele tem ciúmes, é a Bíblia que diz, Ele se ira, Ele ama, Ele ajuda. Imagina aí você ajudando uma pessoa, e você ajuda, e você estende a mão, aí a pessoa vira as costas para você, fala mal de você. Era isso que estava acontecendo, quando vinha dificuldade, se nós estivéssemos no Egito comendo cebola e alho poró, eu não sei nem o que é isso, alho poró. Deve ser uma coisa linda. Alho poró. Deus dando o pão vivo que descia do céu e eles com saudade do Egito. Você quer ver Deus ficar zangado com você, irmãos? Começa a sentir saudade da sua vida pregressa que você levava. Mostra para Ele que antigamente você estava melhor do que você está hoje. Começa a dizer para Ele, não, lá eu tinha muita coisa lá atrás. Para de sentir saudade do teu passado. Repito, para de sentir saudade do teu passado. Paulo falou, uma coisa eu faço. O que você faz, Paulo? Eu esqueço das coisas que ficam para trás e eu prossigo para aquelas que estão adiante de mim. Há algo lá na tua frente, aleluia. Canaã é para lá, Canaã não é para trás. Olha para frente em nome de Jesus. Pastor, a luta se levantou, o diabo se levantou. É justamente isso que acontece. Você era do mundo, saiu do mundo, o mundo se levanta contra você. Você pertencia a um sistema maligno, hoje você faz parte do reino da luz, as trevas vai te atacar, mas a Bíblia diz, maior é quem está conosco, do que a quem está no mundo, aleluia, maior é quem está conosco. Então o primeiro ato de rebeldia deles, era sentir saudade do Egito. Não sinta, em nome de Jesus, seja sincero, se tiver vindo saudade, repreenda, que a carne da gente não se converte não. Essa carne aqui não tem jeito, tá, irmão? O único jeito para essa carne aqui é a glorificação.
Essa matéria aqui habita o pecado, ó. Nessa carne tua aqui, ó, habita o pecado. A parte tua convertida não é tua carne, é teu espírito. É teu espírito. Então não sinta saudade do Egito. Segunda coisa que eles faziam, em Números capítulo 21 e versículo 4, a Bíblia diz que eles começaram a reclamar porque não tinha pão. Beleza, até aí Deus já estava até acostumado. Mas de repente ele solta uma nova, né? Porque o murmurador, ele sempre tem uma coisa nova para surpreender Deus. O murmurador sempre tem uma carta na manga, ele sempre inova. A Bíblia diz que eles olharam para Deus e falaram: lá, nós não tinha falta disso não. E outra, nós já estamos cansados deste pão vil, este pão detestável que o Senhor está mandando para nós. Pelo amor de Deus. Eu vou falar de novo. Eles olharam para Deus em Números, no capítulo 21 e versículo 4, e falaram assim: nós já não suportamos mais comer este pão vil que o Senhor está mandando. Pão detestável. Olha que afronta. Reclamando da provisão de Deus no deserto. Deus está dando pão para eles todo dia, e eles olhou para o pão de Deus e falou: o do Egito era melhor do que este. Meu Deus do céu. Ei, não reclame da providência que Deus está te dando. Pastor, na minha casa só tem arroz, feijão e ovo. Pega o teu pratinho de arroz, feijão e ovo, erga para cima e fala: graças te dou, ó Pai. É melhor comer ovo com o Senhor do que caviar com Satanás me aplaudindo. Eu prefiro comer ovo com o Senhor, eu prefiro. Obrigado, meu Deus. Pastor, está faltando as coisas na minha casa, eu passo por este vale bem acompanhado. Aleluia, obrigado, meu Deus. Não reclame da providência, não reclame da provisão. Pare de reclamar das portas que Deus está abrindo. Pare de reclamar daquilo que Deus está enviando para você. Tem tempo na tua vida que é só roupa usada mesmo. Tem tempo na nossa vida que a roupinha tem 4 números maior do que o que você usa, e você vai colocar, dando glória a Deus, vir para a igreja como um bom soldado de Cristo, dizendo: obrigado pela provisão, obrigado pela providência, obrigado, meu Deus, gratidão. O povo reclamou de um pão, e aquele pão tipificava Cristo. Ó. Sabe, irmãos, existe vários níveis de ingratidão. Mas o pior é quando você dá alguma coisa para alguém e a pessoa olha para aquilo que você deu e fala: você teve coragem de me dar isso? Você teve coragem de me dar? Irmão, isso é pior do que uma facada no peito. Às vezes a gente faz a campanha do quilo aqui, você pega o teu melhor, e às vezes o teu melhor não é o melhor do outro que o outro está acostumado a comer. Aí o outro olha o teu melhor e desdenha. Rapaz, como é que tem coragem de trazer isso daqui? Isso daí desagrada a Deus. Aquele povo estava de barriga cheia, irmão, porque tem um ditado bem popular que diz que barriga cheia, goiaba tem o quê? Goiaba tem bicho. Quando a barriga da gente está cheia, a mulher pode fazer a melhor comida, a gente põe a defeito. Não está bom, de vez em quando ela fala para mim: a tua barriga que está cheia, porque se tivesse com fome, você comia até terra. E é verdade, só existe murmuração quando a gente está num nível de satisfação, entendeu? Porque quem está na pior, quem não tem o que comer, o que beber, agradece a Deus pelo pedaço de lanche que achou na lata do lixo. Isso é forte, mas é verdade. Quem está passando fome, não vê a hora de alguém no restaurante deixar alguma coisinha lá de resto que sobrou para ele comer, e você está aqui sentado bonito, bonita, cheiroso, cheirosa. Vamos erguer a mão e agradecer a Jesus Cristo e aplaudir a Ele de mão erguida, adorando e exaltando ao nome dEle, pela provisão, pela providência, pela água, pela casa, pela família, por tudo que Deus tem feito pelas nossas vidas. Bendito seja Deus, aleluia. Então não reclame. Segunda coisa, eles reclamavam, eles disseram que o pão que Deus estava dando era vil. Estamos enfadados, estamos com aversão deste pão. Terceiro e último, eles levantavam ídolos no meio deles. Vira e mexe, ele se dobrava na frente de outro ídolo. Irmão, se você ler o Antigo Testamento, você vai perceber que Deus sempre tratou a idolatria como uma prostituição. Por quê? Porque Deus olhava para Israel como noiva dele. Quem entendeu, diga amém. Aí quando eles viam, e quando Deus via Israel se dobrando diante de outro Deus, para Deus era uma traição, como uma infidelidade.
Quem se lembra do profeta Oséias, que Deus mandou ele casar com uma meretriz? Credo, pastor, a Bíblia diz que Deus mandou ele casar com uma meretriz para representar para o povo como é que ele se sentia. Oséias foi lá no prostíbulo, pegou a mulher, trouxe para casa, casou com ela, ela vira e mexe, voltava para o prostíbulo de novo. Aí Deus falava para ele, vai lá e traz ela de volta. Ele ia lá, pegava ela, trazia ela de volta. Para quê, pastor? Para mostrar como que Deus se sentia naquele momento em que Israel se dobrava diante de outros deuses. Todas as vezes que Israel se dobrava diante de outros deuses, era uma traição para Deus. Deus se sentia um marido traído, Deus se sentia um marido que foi defamado e difamado. Israel vivia se dobrando na frente de outros ídolos. Aí você me diz, pastor, esse último tópico da mensagem não tem nada a ver com a minha vida, porque eu não me dobro diante de ídolo nenhum. É aí que você se engana. Tudo aquilo que toma a sua mente, tudo aquilo que toma o seu tempo, tudo aquilo que ocupa a sua mente mais do que a Deus, é um ídolo. Tudo aquilo que toma a sua mente, eu vou repetir para você entender bem entendido, você tem que entender isso, em nome de Jesus. Se você acorda e a primeira coisa que você se lembra é qualquer outra coisa que não for Deus, isso está tomando o lugar de Deus na tua vida, é um ídolo. Queima ele em nome de Jesus. Se o dinheiro está na tua vida acima de tudo, é um ídolo. Toma cuidado com ele em nome de Jesus. Se o teu celular está tomando todo o seu tempo do dia a dia, cuidado, isso daqui vira um ídolo. Vira um ídolo. Se eu falar para algumas pessoas aqui, eu preciso de você para liderar tal área na igreja, é bem provável, 99% eu vou ouvir essa palavra, eu não tenho tempo. Mas se colocar um cronograma aqui de o tempo que essa pessoa passa em rede social, em celular, e eu não tenho nada a ver com a tua vida, eu estou te falando como pastor, às vezes dá 3 horas por dia, 4 horas por dia, e não tem tempo para assumir nada na igreja. Aí você fala para mim que aquilo ali não está se tornando um Deus diante de você? Porque o que define um Deus? Jesus falou assim, olha o que Jesus falou. Os 2 maiores mandamentos, Jesus diz assim, é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Coração, alma e entendimento, de todo. Se tem alguma coisa que está te dominando mais do que a Deus, virou um Deus para você, e você está se dobrando diante dele. A gente se dobra diante de série, e eu não estou sendo moralista, estou falando de todos nós aqui. A gente se dobra diante de televisão, a gente se dobra diante da esposa, a gente se dobra diante do esposo. Tudo aquilo que for colocado no lugar de Deus é um ídolo. A gente acusa os católicos de idólatra, mas está cheio de cristão protestante idólatra. Ele não consegue sair da casa dele e ir na esquina se o celular não estiver junto com ele. O que é isso? Uma idolatria, uma dependência. Nós não podemos depender disso para ser feliz, nós dependemos de Deus, aleluia. Levanta o teu celular comigo, lá em cima assim, que é só quem trouxe ele, levanta, lá em cima. Hoje nós vamos fazer uma campanha de libertação aqui. No nome de Jesus Cristo, repete comigo, no nome de Jesus. Não, você não repetiu nada. No nome de Jesus, este aparelho não vai dominar a minha vida, não vai roubar o centro de Deus na minha vida. Agora você põe ele no lugar e aplauda o verdadeiro Deus. Ele é Deus na nossa vida, Ele é Deus. Então, o povo foi prostrado no deserto, prostrado, por quê? Saudade do Egito. Segundo, reclamava do pão que Deus mandava. Terceiro, se dobrava diante de outros ídolos. Pastor, como é que eu faço para sair do deserto o mais rápido possível? Não tenha saudade do Egito. Olhe para Canaã, lá é o nosso lugar. Oh glória, eu tenho saudade de um lugar que eu nem pisei ainda meus pés. Qual? A Nova Jerusalém, a cidade santa. Lá ocupa o meu coração, eu tenho saudade lá. Segundo, eu não reclamo da provisão que Deus está me dando. Pode ser todo dia um manazinho, mas eu estou dizendo obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado Jesus. Obrigado pelo carro 1930, não tem problema. Obrigado pela bicicleta, obrigado pelo sapatinho furado, não tem problema. Obrigado Senhor, obrigado Senhor. E isso vai nos tirar do deserto o mais rápido possível. E não se dobre diante de ídolo nenhum.
Faça uma análise da tua vida aí agora. Fale com Deus: Deus, eu quero, Senhor, não se dobrar diante de nada. Irmãos, estava falando com a minha esposa, e eu falei para ela: a nossa geração, e eu faço parte dela, é a geração mais viciada que existe. Esses dias o Espírito Santo me envergonhou tanto, que eu estava sentado no meu sofá e eu peguei essa bendita aqui e fiz assim, ó, e joguei. Deu 10 minutos, eu peguei de novo, e não tinha ninguém mandando mensagem para mim, e joguei. Não deu 5 minutos, eu peguei de novo. Parecia que a igreja estava me vendo, que nem vocês estão olhando para mim aqui. É assim que o Espírito Santo constrange a gente. Eu falei: meu Deus, eu estou dependendo dessa desgrama aqui, pai. Parece droga, está tremendo atrás de celular. Pastor Silas Malafaia falou assim, que a abstinência da cocaína, ela demora 72 horas para começar a dar abstinência em quem é viciado. Ele usa a cocaína agora, daqui 72 horas ele está com vontade de usar de novo. O do celular não chega a 2 horas. Aí a gente olha para quem é viciado em cocaína: misericórdia, olha lá. E a gente, ó. E eu estou falando de mim aqui, ó. Eu estou expondo minhas fraquezas para vocês. Talvez eu esteja falando com você, talvez não seja esse teu problema, eu estou usando exemplo. E a gente aqui, ó, tremendo por causa de um celular, gastando horas em cima disso daqui. E não conseguimos ler um versículo da Bíblia, não conseguimos ter um devocional com Deus. O que virou? Um Deus. Virou um ídolo. Mas nós vamos ficar de pé agora, eu e você. Vamos. E vamos fazer uma oração.